Hoje, no episódio de hoje, vocês vão saber quem que é a Fátima nesse episódio, e esse episódio também é para você que gostaria de saber, por exemplo, o que é radiação ionizante. Você sabe? Não? O episódio aqui é para você. E como sempre, é claro, né, deixa eu me apresentar, professor César Lenzi, lá do ITA, sou astrofísico, físico nuclear e sempre muito bem acompanhada da minha grande amiga Cláudia Medeiros, controladora de satélite, doutora em geofísica espacial e também host desse podcast. Você me encontra no Cláudia Raios, Mais Que Raios e agora no Ciência Talks aqui com vocês. E começando esse episódio hoje, muito bem acompanhado do César e do Cláudio, que vai se apresentar em breve, mas antes do Cláudio, alguns recadinhos. Não esquece de deixar o seu like, curtir esse episódio e compartilhar com os seus colegas para que eles venham também aprender sobre tudo isso e descobrir quem é Fátima. Que Fátima é essa? Porque até eu agora não sei, vou querer descobrir, tá? Mas antes disso, falar sobre o nosso parceiro aqui, Céu Profundo, que fez essa caneca aqui, que está nos acompanhando nos episódios. Se você quer conhecer o trabalho do Céu Profundo, que é um Vande, que faz um trabalho super legal aqui em São José dos Campos, com a parte de observação astronômica e tal. Você pode seguir o canal dele e também comprar as canecas que ele está produzindo lá. Tem as canecas do Ciência Talks, mas também tem canecas personalizadas para você. Você pode entrar em contato com ele, @Céu-Profundo. E agradecer ao Estúdio Manza, que está nos recebendo aqui mais um dia para esse episódio, que vai começar energizado hoje com o nosso convidado, Cláudio Antônio Frederico. Obrigado. Bom dia. Bom dia, César. Bom dia, Cláudia. Obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui. É uma satisfação e estou à disposição para tentar explicar aí quem é a Fátima. Quem é a Fátima? Será a Fátima? Se fica até o final, porque é só no final que a gente vai revelar quem é a Fátima e o que esse pessoal vem fazendo com ela. Tá bom? Eu acho que você devia deixar aqui, se você chegar até o final desse episódio, escrever aí Fátima. Boa. Hashtag Fátima aí. Hashtag Fátima. Boa. Mas, Cláudio, como você veio parar aqui? Você faz parte do grupo de trabalho aqui do DCTA, é isso? Isso, eu sou pesquisador do Instituto de Estudos Avançados, do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, há 31 anos. Né? Sou físico também, e meu mestrado e doutorado foi na área de tecnologia nuclear, né? E eu trabalho já há um bom tempo com a temática de radiação ionizante, né? E como não poderia deixar de ser, né, numa instituição de pesquisa da Força Aérea, especificamente radiação ionizante voltada para aplicações no âmbito aeroespacial. Perfeito. Então, mas qual que é a sua formação, Cláudio? Eu sou físico. Você é físico? Eu sou físico, Sou físico puro e o mestrado e doutorado na área nuclear. Nossa, essa área é uma área bem desafiadora. Pelo menos eu, quando penso em física nuclear, eu já tremo na base. O César já está familiarizado com isso. Eu tenho formação na área de física nuclear por conta do ITA, né? Que engloba, inclusive, relatividade geral, no contexto da área de física nuclear, né? Mas eu não sou um físico nuclear como você, de fato, é. E onde é que você se formou? Onde é que você se doutorou? Eu me doutorei no IPEM, na USP. Você se doutorou no IPEM, então você é aquele físico nuclear experimental. Experimental, eu puxo mais para o lado experimental, exatamente. Legal. Você não é de fazer bomba nuclear, não, né? Porque quando a gente fala de físico nuclear, já vem Oppenheimer na cabeça. Já se pensa logo em bomba nuclear. Física nuclear vai muito além das bombas nucleares. A gente vai descobrir isso hoje aqui, porque a gente vai ver que ela está mais presente na nossa vida do que a gente imagina. Exatamente. E aproveitando, você já na sua introdução começou a falar sobre radiação ionizante. O povo que está aqui mal sabe o que é radiação. Quanto mais radiação ionizante. Brincadeira, eu sei que vocês sabem, que eu sei que vocês são público qualificado. Mas explica para o pessoal o que é essa tal radiação ionizante, já para a gente começar bem hard aqui. Isso. Legal. Bom, radiação começa pela história. Ela traz muito esse estigma, né? Você não enxerga, você não vê, você não sente, não tem cheiro, né? Então, muita gente fala assim, não, mas isso não deve existir, né? Mas ela existe. Nós estamos imersos em radiação de diferentes tipos. E a radiação ionizante são aqueles tipos de radiação que transportam energia suficiente para você arrancar um elétron de um átomo, ou seja, você causar
ionização, causar quebras, né? E por essa característica, ela tem, então, efeitos diferentes, né? No material ou mesmo no organismo humano, tá certo? Ela interage de uma forma diferente de outros tipos de radiação, como, por exemplo, rádio, ondas de rádio, TV, celular, né? Que são radiações não ionizantes. Então, a ionizante ela é uma categoria de radiações que tem essa capacidade de quebrar. Você sabe que a gente sempre, quando fala de radiação ou de luz, né, de ondas eletromagnéticas, existe um espectro enorme de frequências de onda. Cada uma tem o seu comprimento, sua frequência e também a sua energia associada a isso, né? Então, muitas pessoas pensam que qualquer tipo de luz ou qualquer tipo de radiação é capaz de interagir e gerar ou fazer algum tipo de transporte ou ionização, né? Não são todas, ou pelo menos elas fazem, mas com objetos diferentes e precisa ter uma regrinha para essas coisas funcionar, né? E a radiação ionizante, ela tá em que faixa de frequência ou comprimento de onda nesse espectro todo aí? Então, se você for pensar em radiação eletromagnética, né? Que é uma parte das radiações ionizantes, nem todas são só eletromagnéticas, né? Mas você começa aí na faixa de 8 kV. Um eletronvolt é uma medida de energia que normalmente se usa nessa área. Tá? Então, aí, na faixa de 8 kV, começa a ter capacidade de você quebrar um átomo. Tá? Dependendo do tipo de material, um pouco mais, um pouco menos. Né? Mas aí começa a entrar a faixa de radiação ionizante. Tá? E aí se estende isso para a radiação eletromagnética. Né? E aí se estende até centenas, milhares, milhões ou bilhões de eletronvolts. Legal. Então, acho que é legal para o pessoal ter noção. Exemplos, né? Então, deixa eu fazer, primeiro, um exemplo de radiação ionizante dentro do contexto eletromagnético. E aí você tocou num ponto que eu achei bem interessante, que eu acho legal trazer também, que é o seguinte: nem toda radiação ionizante é propriamente uma radiação eletromagnética. Isso é uma coisa bastante interessante. Então, dá um exemplo e diz para mim como é isso. Como que uma radiação pode não ser uma onda eletromagnética? Como é que é isso? Então, vamos lá. Vamos começar fazendo uma comparação muito simples, né? Então, por exemplo, você vai fazer um exame médico e é pedido um raio-x. Né? Então, você vai estar sujeito a uma radiação ionizante. Normalmente, um raio-x aí está na faixa de 50 kV a 150 kV, é a faixa de energia aí de um exame típico de raio-x, desde o dentário até uma tomografia e tal, né? E isso falando de radiação eletromagnética, né? Agora, quando você vai, por exemplo, para outros ambientes, assim, outras áreas, como, por exemplo, a área aeroespacial, que é um tema recorrente nosso, né? Você já começa a ter outros tipos de partículas. Então, você tem partículas que viajam com velocidades muito elevadas e que transportam energia. E essa energia é capaz de causar ionização. Então, elas também estão na categoria de radiações ionizantes. Então, você tem aí prótons, você tem nêutrons, você tem elétrons, você tem um monte de outras partículas, desde energias baixas até energias altas, que quando batem, interagem no meio material, consegue arrancar o elétron e consegue causar os efeitos tão temidos da radiação ionizante. Isso seria, então, partículas relativísticas. Sim, algumas relativísticas. Tá. O que quer dizer relativísticas seriam com uma velocidade bem alta que pode ser não, nunca a velocidade da luz, a gente sabe que nunca é a velocidade da luz, mas o suficiente para que a energia tenha um impacto significativo. Às vezes até não necessariamente relativísticas, né? Até com energias mais baixas, mas já tem capacidade de causar ionização. Pela faixa que você falou de kV, né? Elas ainda não estão lá na faixa dos MeVs, mas elas têm bastante energia, né? Eu vou dar um exemplo aqui, até interessante, né? Você pega, por exemplo, na área aeroespacial, principalmente na área na atmosfera, né? Na área da aviação, você tem uma quantidade muito grande de partículas que são radiações ionizantes, que estão presentes no ambiente aeronáutico, né? E uma das principais é o nêutron, né? E o nêutron, ele causa efeitos desde 0,023 eletronvolt. Nossa, é super baixo. Super baixo, mas consegue causar efeitos por reações nucleares. E aí... Tem um nome, né? Essa radiação tem um nome. O nêutron, enquanto pensando nele em radiação, seria a tal radiação beta, não?
Não. Não. Aí no caso do nêutron, são radiações, a gente chama de nêutron mesmo. De nêutron mesmo, tá, ok. De nêutron mesmo. Quando ele tem essa energia baixinha, a gente fala que é um nêutron térmico. Nêutron térmico, tá. Que ele está em equilíbrio térmico com o meio ambiente. Ele tem uma chance de ceder energia da mesma forma que ele tem uma chance de receber energia. Tá, então no ambiente aqui, então, o tempo inteiro nós estamos expostos de uma certa forma a essa radiação. E até um certo nível, o nosso corpo está acostumado com ela, né? E de onde que vem essa radiação? Fala pra gente. Então, nós estamos imersos em radiação, né? A gente tem radiação aqui originária de materiais construtivos. Então, nós temos urânio, materiais aí no meio da construção, que são radioativos, pertencem aos materiais construtivos, né? E emitem radiação. Nós temos radiação que vem do espaço, radiação cósmica, né? Nós temos material, gases, por exemplo, radônio, né? Que ele é emitido, é um gás produto do decaimento do urânio que está nos materiais construtivos e que está presente nos ambientes. Todas essas radiações estão interferindo e estão causando efeitos no nosso organismo, né? Então, nós estamos recebendo dose de radiação o tempo inteiro dessas radiações ambientais. Um pouco mais ou um pouco menos, dependendo do lugar onde a gente está, né? Se nós estamos num lugar muito alto, talvez a gente receba um pouco mais de radiação cósmica. Se nós estamos num país muito frio, talvez a concentração de radônio, do gás radônio, que é radioativo no ar, seja um pouco maior e a gente receba mais radiação devido ao radônio. Mas sempre tem essa presença dessa radiação no ambiente, seja dos materiais, seja da radiação. Perfeito. E, bom, então nós estamos imersos sobre um universo cheio dessas radiações, maravilha. E eu sei que isso, de alguma forma, pode ser nocivo ao corpo humano. Então, você poderia dizer pra gente, tipo, em que situações que um ser humano ele está se colocando em risco, em se tratando também tanto da aeronáutica e também aeroespacial, você já poderia dizer pra gente quais danos esse tipo de radiação, por exemplo, cósmica, radiação cósmica que vem do espaço, né, gente, pode causar em equipamentos e, como eu disse, ser humano? Sim, vamos lá. Bom, primeiro vamos abordar o ser humano primeiro. Vamos abordar o ser humano. Aliás, inclui a banana aí, tá? Inclui a banana, potássio 40 da banana. Sim. Radioativo, gente. Radioativo. Perigoso. Tá comendo banana. Perigoso. Então, o efeito a radiação, ela causa dois tipos de efeitos na célula, né? Ela pode interagir com o meio, com o organismo, com o tecido vivo, causando o que a gente chama de efeito direto ou efeito indireto. Indireto é quando ele interage com o âmbito celular, 70% da célula é água, né? E ela causa modificações, causa quebras, né? E isso afeta a célula. Mas uma parte desse efeito talvez possa ser diretamente no DNA. Isso é o que a gente chama de efeito direto. Tá? Esses efeitos podem causar morte celular, podem causar uma mutação, uma modificação, que pode ser reversível ou não. Então, aí, quando a gente olha para o organismo de uma pessoa, a gente classifica as radiações, o efeito dela, em dois tipos. Um efeito que é o que a gente chama de determinístico, que é a reação tecidual, e um efeito que é estocástico, que é probabilidade, que é probabilístico. Determinístico é mais fácil de você evitar. O que é o efeito determinístico? Nós estamos aqui com um monte de radiação e está matando células do nosso organismo. Só que o organismo está repondo isso e não causa nenhum efeito observável. Só vai causar efeito observável quando você estiver num nível de dose muito elevado, que aí o organismo não consegue compensar aquela morte. E aí são as reações teciduais. Quando que isso acontece? Quando você tem acidentes, como aconteceu em Chernobyl, como aconteceu em Fukushima, né? Goiânia, onde as pessoas tomam doses massivas de radiação e aí o organismo sofre aquele efeito. Então, a preocupação desse tipo de efeito é em grandes acidentes, onde você tem pessoas expostas a doses elevadas. Então, se você controla isso e não expõe as pessoas a uma dose elevada, você está protegido, né? Agora, e o efeito estocástico, aquele que é probabilidade? O que é aquilo? Aquilo é o seguinte, imagine que a sua célula foi bombardeada. Existe uma chance dessa radiação interagir com o núcleo celular e causar uma modificação. Se isso acontecer, o seu organismo tem mecanismos de reparo,
tem mecanismo até de apoptose, né? Fazer a célula se suicidar, vamos dizer assim, né? E não causar um dano maior. Mas pode ser que isso não funcione. E aí você pode ter uma mutação que transforme uma célula normal numa célula cancerígena, uma célula que começa a se reproduzir inadequadamente, né? Seria, por exemplo, o caso de um câncer de pele, que é por exposição à radiação ultravioleta, por exemplo? Mas aí, o que acontece, então? É um efeito que é uma probabilidade. Então, como é que você evita, né? A gente parte do princípio de que a relação entre a dose e a probabilidade de ocorrência ela é uma relação linear. Então, você diminui a dose, né? E você, com isso, diminui a probabilidade. Tá certo? Só que dose zero é impossível. Sim. Porque nós estamos no ambiente radioativo. Então, você trabalha com limites de dose que te garantem que a chance disso acontecer é tão baixa que ela é desprezível dentro do contexto de uma vida normal. Tá certo? Então, esse é o princípio da proteção radiológica. Você eliminar os efeitos determinísticos e reduzir a probabilidade dos efeitos estocásticos a níveis tão baixos que eles tornam-se... A probabilidade disso torna-se desprezível. Isso se aplica tanto no caso de ambiente terrestre, laboratório, quanto ambiente aeroespacial. Que seria, por exemplo, esses sistemas ou essas proteções que existem para profissionais que atuam nessa área, que seriam vestimentas, o tempos de exposição, e aí é onde a gente tem essa preocupação com relação a, por exemplo, exposição ao sol, ou exposição, por exemplo, quando você vai fazer um raio-x ou algum tipo disso, você usar as proteções para áreas mais sensíveis. Exatamente. Você diminuir a dose média no seu organismo. Então, você faz um controle, você passa a ter a pessoa ser controlada do ponto de vista de radiação, de forma que você acompanhe ela, né, e garanta que ela não vai ultrapassar limites de segurança. E aí, já nesse sentido, eu acho bem interessante já puxar o gancho, que é o seguinte, a gente sabe, por exemplo, que uma pessoa que trabalha diretamente com raio-x na operação, ela está é um trabalho insalubre no sentido de que ela está em alta exposição, perfeito? Só que tem coisas que, de um modo geral, as pessoas nem imaginam. Por exemplo, pilotos e pessoal que trabalha a bordo de aviões que fazem, por exemplo, viagens intercontinentais. E um dos seus trabalhos, um dos projetos dos quais vocês estão envolvidos é justamente nesse âmbito, né? Você podia falar um pouquinho disso aí pra gente? Claro. Então, as atividades com radiação no âmbito terrestre já são bem controladas. A gente... um exemplo que você deu aí, uma pessoa que trabalha com raio-x, ela é controlada, ela é treinada, tudo. No entanto, tipicamente, ela recebe doses que, em média, são até inferiores, em muitos casos, às doses recebidas pelo piloto. Por quê? Porque o piloto trabalha num ambiente de alta altitude, sujeito à radiação cósmica, e por um período longo, tá certo? Sim. De 800 horas por ano aí. Então, ele acaba sujeito a uma dose média. Esse assunto já foi trazido para o conhecimento já há mais de uma década atrás e, gradativamente, os organismos internacionais começaram a recomendar tratar os pilotos como você trata um profissional que trabalha com radiação, porque, efetivamente, eles estão expostos ocupacionalmente. Então, isso nos documentos da Comissão Internacional de Proteção Radiológica já recomendou a tratar isso. Mais recentemente, no Brasil também, isso já foi incorporado na última norma da Comissão Nacional de Energia Nuclear, do ponto de vista de se tratar pilotos, né, e acompanhar essas doses dos pilotos. Pô, mas dá para eu blindar um piloto? Dá para eu blindar uma aeronave, como você faz com o seu EPI lá no raio-x? Não dá. Ficaria muito pesado o avião. Ficaria muito pesado. E nós estamos falando de radiações, enquanto no raio-x eu estou aí em 100 kV, né? Quando eu vou para o ambiente aeroespacial, eu tenho elétron, próton, nêutron, pion, muon, fóton, e com energias que vão de frações de eletronvolts a gigaeletronvolts. Seria praticamente impossível fazer uma proteção. Então, o que você faz? Você controla. Você acompanha e controla. Aí eu vou fazer uma provocação que é para vocês dois. Então, aproveitando isso aí, você está envolvida nisso também. Você está envolvida. Você está. Inocente. Porque
Recentemente, acho que alguns anos atrás, vocês colocaram pessoas, você, o professor Maurício, que em breve vai vir aqui também, vocês colocaram pessoas dentro de um avião. É verdade. Quero que você explique isso. Você vai ter que explicar isso muito bem. Vocês colocaram pessoas dentro de um avião, colocaram elas voando ali um tempo, né? Para justamente testar essa questão da radiação em altas altitudes. Fala um pouquinho sobre isso. E eu quero que vocês dois façam um relato, porque aqui de um lado nós temos o experimentador e de um lado nós temos a cobaia. A cobaia. Então eu quero um relato aí de ambos. Isso foi uma parte de um experimento que a gente fez junto com o Maurício do ITA e com colegas da Universidade de Ciências da Saúde de Porto Alegre, né? E visava justamente começar a estudar as correlações existentes entre a radiação e o efeito dela no organismo, né? Então a gente fez uma série de medidas, né? Foram 2 voos, né? Se não me engano. Isso. E eu fui mais responsável pela parte da medição, né? Maurício da simulação e os colegas do Rio Grande do Sul sobre a análise. Você estava no voo também, né? Eu não voei. Eu não voei. Tá. Eu não voei. O Maurício voou no meu. Não, eu não sei se ele voou nos voou. 2, mas no meu ele voou. E aí a gente fez a correlação entre a medida, a simulação computacional, que é outro tema que depois a gente pode muito legal. comentar, e os efeitos, tá? Então a ideia é trazer essa correlação. Essa correlação é uma coisa muito difícil de você avaliar, porque são doses muito baixas, né? E para você conseguir achar esse efeito, você tem que ter uma bioestatística muito boa, tá? Então, não é tão trivial. Sem falar que você tem um monte de outros fatores. Você tem problemas de estresse, você tem problemas de variações de pressão, ritmo circadiano. Então, tem um monte de fatores que também modificam. É difícil você distinguir o que é um efeito causado pela radiação do que é um efeito causado por outras causas. Sim. Tá? Então, existe muita questão polêmica em cima disso. Mas nesse caso, por exemplo, para a gente que voou uma vez, tudo isso entra na balança, né? Que a gente fala sobre a estatística, quando a gente fala assim, isso causou aquilo. Então, você tem que isolar fatores. O que ele está dizendo é a dificuldade que tem de isolar fatores quando a gente está fazendo um trabalho desse. Então, por isso, ele precisa aumentar a quantidade de amostras para ele conseguir, aos poucos, ir isolando os fatores. O piloto, ele acaba estando exposto por um tempo maior. Então, talvez o piloto você já consegue ter colocar ele dentro de um grupo diferente de uma pessoa que voa de vez em quando. E ele também acaba sendo mais exposto a esse risco. Mas durante esse experimento eu achei impressionante para mim, assim, mas eu fiquei preocupada com os pilotos nessas conversas, mas uma das coisas que também me chamou a atenção é que pra gente, quando a gente tá voando, a gente tem aquela janelinha e muitas vezes eu tenho uma sensibilidade com a claridade. Então, a gente já sabe que a radiação, né, vai ser maior quando a gente vai em altitude maior. Então, já me incomoda um pouco a claridade e eu sei que isso já afeta. Ele que tá voando ali na frente com aquela janela aberta ali, tá mais exposto a isso. Então, não só a radiação ionizante que a gente quis medir, mas também as próprias radiações que a gente já tá convencionado a observar aqui em solo, né? Eu fiquei bastante curiosa por esse estudo, porque eu trabalho exatamente dentro dessa cadeia, né? E aí eu acho que uma das coisas interessantes do seu trabalho, e você pode trazer isso pra gente, é o fato da gente ter voado na região da anomalia magnética do Atlântico Sul, que é uma região interessante, né? Por que ela é uma região interessante? Porque é uma região atípica, né? Então, eu brinco que enquanto um monte de países desligam suas coisas quando passam na região da anomalia, a gente tem que ligar, né? A gente tem que manter as nossas coisas funcionando nessa região, né? E é uma região polêmica, né? A gente tem feito muita medida, muita medição a bordo de aeronaves nessa região e ainda assim é pouco, porque você tem diversos fenômenos que são importantes de serem medidos e dependem meio que de uma coincidência. Por exemplo, a gente teve recentemente aí num voo e teve uma perturbação solar
que a gente errou por 40 minutos, né? Nós saímos 40 minutos atrasados. O que pode ser bom. Por um lado pode ser bom. Por outro lado, eu gostaria de ter os dados naquele momento de uma perturbação. Então, nós estamos numa região bem atípica e que precisa ser bem estudada. Né? E esses efeitos, eles dependem muito do momento, dependem muito da altitude que você está olhando, né? Então, o efeito numa altitude de uma órbita baixa é um, o efeito na altitude de uma aeronave pode ser outro, pode não existir. Sim. Então, precisa de pesquisa, precisa de bastante pesquisa. É o que a gente está tentando fazer. Cientista faz essas coisas mesmo, tá? Então, a gente procura esses eventos extremos pra gente se meter neles. Eu me lembro que eu trabalhei com relâmpagos também, tinha um pesquisador, né, que ele voava dentro da tempestade para poder ser atingido por um raio. Que isso? Ele queria ver esse fenômeno, né? Como que a nave se comportava ali, como a gente que ajudava a disparar essa descarga. E aqui o que ele está querendo dizer é que, às vezes, a gente vai precisar fazer alguns tipos de medidas em situações extremas, né? Então, com segurança, porque é óbvio que a gente não vai comprometer ou não colocar em risco a pessoa que está fazendo a pesquisa, mas a gente sabe que até um certo nível a gente vai fazer essa medida para poder obter esses resultados. E como vocês já sabem, tempestades solares podem provocar efeitos aqui que nem sempre são acabar com a sua internet, tá, gente? Mas podem causar outros efeitos, principalmente para quem está exposto. E normalmente esse tipo de medida é muito mais... o pessoal sabe muito mais desses valores quando estão observando nas regiões dos polos, porque já é uma região que ao longo dos anos vem sendo estudado com mais profundidade, o que não é aqui. E agora eles estão vindo com essa ideia, né? Qual é a comparação que vocês estão trazendo de inovação com relação a isso? Então, recentemente a gente fez uma missão, né, que cortou desde a região aqui da anomalia até a região polar, que a gente chamou de missão Perigeu, né? E foi um voo que saiu do Rio de Janeiro, teve algumas paradas, né? Foi até um lançamento de carga lá na região da base brasileira na Antártida, né? E nós conseguimos fazer um monitoramento completo dessa missão em termos de radiação ionizante. Então, nós aparelhamos toda a aeronave com A Fátima eu sei que foi. A Fátima foi. Depois eu vou explicar. Estava lá, a Fátima. Foi. Guarda, calma. Ficou amarrada o tempo inteiro. Ficou amarrada o tempo inteiro. Cárcere privado para Fátima. E a gente fez um monitoramento completo disso, com diversos tipos de sensores, para entender como é que era esse ambiente radioativo em altitude de aviação, tá? Desde a região daqui, da América do Sul, da nossa região, passando próximo ao centro da anomalia magnética e indo até a região polar, para ver como é que é esse acoplamento. Então, esses dados ainda estão sendo analisados, mas eu sei, eu converso muito com o Maurício, né? Eu sei que surgiram coisas bem interessantes nesses resultados. Sim. Aí, né? Coisas que vocês não esperavam, né? Exatamente. Só que não pode revelar, é segredo. Pode. Vocês estão vendo como que o Ciência Talks é hard science? Pois é. Não, Ciência Talks é hard. Por isso sigam. Hard Science, sigam, compartilham e olha, agora ative o sininho para vocês sempre receberem quando sair episódios novos e cortes também, né? Porque... Não, com certeza. Segue a gente que o negócio é bom. E no Instagram também, e se você tá no Spotify, não esqueça de dar 5 estrelas aí também pro a gente tá no TikTok podcast. Também, né? A gente tá no TikTok também, gente. Exatamente. A gente não faz dancinha no TikTok. Não faz, por enquanto não. A gente não vai fazer jamais nunca. Faria. Isso. Tá, mas... eu queria dar uns passos atrás, porque a gente tá falando aqui de radiação e efeitos sobre o corpo humano, só que também há riscos quando a gente fala em equipamentos. E aí eu posso trazer também isso uma coisa para vocês dois também, porque ela trabalha muito com satélites, né? E você, enfim, como é que é isso, gente? Tipo, realmente essa radiação ionizante pode derrubar um avião? Vamos lá, esse ionizante pode afetar circuitos eletrônicos e afeta. A Cláudia sabe muito bem, né? No âmbito espacial isso é um problema bem pior, inclusive, né? Bem pior, né? E é conhecido já há muito tempo, né? Então, tem que se pensar nesse tipo de coisa quando você planeja um sistema espacial. Ele tem que ser tolerante a essa radiação. Essa radiação ela pode causar uma degradação do dispositivo gradual, porque a radiação vai atravessando o dispositivo eletrônico, vai implantando íons, e isso vai alterando a capacidade, a resposta dele. Então, vai tendo uma degradação progressiva,
Ou então tem os eventos que são únicos, né? Que é quando uma radiação dessa altamente ionizante atravessa uma região sensível e consegue gerar carga suficiente para mudar um parâmetro. Então, por exemplo, o 0 deixa de ser 0, passa a ser 1, e aí seu código, se não estiver preparado, seu circuito se não estiver preparado, ele... Então vocês têm que prever tudo isso já. Tem que ser previsto, tudo isso. Tem que ser previsto. Existem várias técnicas. E esse é um problema que é um problema espacial, né? Mas que agora também já é um problema aeronáutico, porque já há mais de uma década, com a miniaturização, a sofisticação dos dispositivos eletrônicos, isso começou a entrar também na área aeronáutica. Então, hoje em dia já existem alguns documentos que recomendam como que você faz para trabalhar isso nos sistemas aviônicos. Tem até alguns eventos que ocorreram aí que alertaram a indústria aeronáutica também sobre esses efeitos. E imagine, né? Uma aeronave tem dezenas de milhares de componentes eletrônicos dentro dela. Sim. Então, assim, a probabilidade disso já começa a ficar séria. Sabe, Cláudio, eu trabalhei... antes de eu ir para esse cargo que eu tenho hoje, eu trabalhei ajudando a montar o satélite por dentro. Então, a soldar mesmo, fazer. E eu lembro que a gente trabalha com normas diferentes para cada tipo de circuito ou tipo de construção eletrônica que a gente está desenvolvendo, né? Então, para solo, que a gente vai ter um nível de incidência, o risco é um tipo, para as aeronaves é outro, e para o espaço é outro, mais rigoroso ainda. Então, nem todos os componentes estão qualificados para estar nesse ambiente, e isso inclui o seu celular. Então, uma coisa que muitas pessoas perguntam é por que a tecnologia como que o homem foi para a Lua com aquela tecnologia, né? E hoje a gente tem tanta dificuldade com os equipamentos que nós temos, né? Isso também tem a ver com essa parte da radiação, né? Porque com a miniaturização e com o tipo de tecnologia que a gente tem implementado, tem colocado isso mais em risco. Explica isso pra gente um pouquinho. Exatamente. As tecnologias da eletrônica mudaram muito, né? Então, antigamente, você tinha circuitos muito operando com tensões diferentes, com cargas diferentes. Hoje em dia está tudo muito mais miniaturizado, então a carga que você precisa para operar um circuito é muito menor, a carga que você precisa para mudar um bit é muito menor, né? Então, tudo isso muda. E isso muda constantemente. Cada nova tecnologia que é lançada no mercado responde de uma forma diferente. Sim. Tem que ser um processo contínuo de você testar e verificar como é que é essa resposta. Esse é um dos motivos que a gente trabalha muito com um ambiente de ensaio, né? A gente tem que desenvolver e tem que ter a capacidade não só de desenvolver o circuito, como também de ensaiar circuitos existentes, né? Você tem que saber como é que eles vão tolerar. Se chegou um circuito, uma tecnologia nova, você tem que ensaiar, tem que testar, ver como é que ele vai responder num ambiente tão agressivo como o ambiente aeroespacial. Pois é, um montão de coisa que vocês jamais imaginariam. Agora, Cláudio, eu queria que a Cláudia... Porque no último episódio, a gente mencionou ali com o Ciomel... atrás a gente que a gente mencionou o seguinte... eles iam fazer uma manobra, né? Vocês iam fazer uma manobra num satélite e a manobra que eles iam fazer no satélite teve cancelada por conta de uma tempestade solar. Aí eu vou... Fala um pouco sobre isso aí para colocar na mesa aqui. Então, os sistemas que vão no satélite é exatamente tudo isso que ele falou, né? Então, assim, a gente sabe que a tempestade não ia arrastar o satélite e jogar o satélite para outro lugar. Não é esse tipo de tempestade, né? Mas é o tipo de degradação que ele fala que pode acontecer. No momento, eu posso perder uma comunicação com o satélite. Eu posso ter algum tipo de single event error, que é isso que ele falou, que é a radiação entrar dentro do satélite, atravessar as barreiras que são colocadas, né, para radiação e alterar ou dar um ganho de energia para um componente lá e alterar aquele estado, e quando eu receber aquela informação lá no centro de controle, ele me dá uma falsa informação. Isso não pode acontecer durante uma manobra. Então, imagina que eu tô ali controlando bem, assim, delicadamente, né, o trânsito do satélite naquele espaço, que já é uma coisa crítica, né, porque eu vou ter que ligar o propulsor e fazer com que ele vá para aquela nova posição. E se me dá uma falha na hora da comunicação, ou eu estou esperando uma resposta, ele altera aquilo ali naquele momento e eu vejo uma resposta falsa. Então, isso é bem crítico. E, assim, a parte de satélite, quando a gente constrói, a gente já tem alguns sistemas de resiliência, que eu acredito que são trabalhados também lá com vocês, né? Tanto a blindagem,
a roupinha do chip, que tem uma colega que falou isso uma vez, eu achei maravilhosa, a roupinha do chip, mas também circuitos de proteção digitais, né, mesmo, que fazem a identificação desses erros. Vocês fazem esse tipo de estudo de materiais? Então, a gente trabalha bastante com a parte mais de teste, né? No meu instituto, mas a gente participa de projetos que trabalham com isso. Já teve um projeto que foi o projeto CITAR, que desenvolveu componentes tolerantes, que participou o INPE, participou o IAV, CTI, várias instituições, que visou desenvolver componentes tolerantes à radiação nacionais, né? E nesse projeto, cada instituição entra com a sua expertise, né? No nosso caso, no meu instituto, lá no instituto que eu pertenço, a gente está mais voltado para a parte de ensaio desses sistemas. É você conhecer como que é a resposta dele, entendeu? Entendi. Uma pergunta que eu acho que pode ser pertinente é o seguinte: a gente está falando de satélites, aviões, seja astronautas, pilotos. E acho que está todo mundo entendendo, todo mundo que está assistindo está entendendo que, por exemplo, um satélite ele está muito mais exposto a um avião do que um avião, comparativamente. Então, por quê? O que protege, vamos dizer assim, um avião? Por que um avião está bem menos exposto a essa radiação comparativamente, por exemplo, a um satélite? Bom, vamos lá. Primeiro, são ambientes diferentes, né? Então, você está, no caso do satélite, você está no ambiente espacial. Então, você tem uma certa... Dependendo da órbita dele, você pode ter uma proteção pelo campo magnético, ou maior ou menor, se ele está numa órbita baixa, numa órbita mais alta, né? Ele pode estar, por exemplo, atravessando os anéis de cinturão de radiação de Van Allen, tá certo? E aí ele vai sofrer um bombardeio muito grande, né? Entra aquela história que eu brinquei lá, já, né? Nos lugares onde os outros países desligam, nós temos que funcionar, né? Então, já uma aeronave, o que acontece? Ela tem uma camada de atmosfera protegendo ela. Então, essas radiações que entram pelo espaço, que conseguem atravessar o campo magnético, né? Não são bloqueadas pelo campo magnético, elas interagem com uma camada de atmosfera e vão perdendo energia. Isso. Só que vão também gerando outras partículas. Então, por exemplo, o nêutron, que é responsável por 50% da dose na tripulação e 80% dos efeitos aviônicos embarcados em aeronaves. Entendeu? Entendi. Mas já o nível de radiação é menor. Tá, só para a gente saber altitudes, né? Então, o cinturão de radiação de Van Allen que ele citou, ele está ali entre 1,1 raios terrestres. Raios terrestres é 6.371 quilômetros, mais ou menos isso. Então, a nave, ela voa até 12 quilômetros. Então, a gente está falando de 6.000 quilômetros para cima, né? É muito alto. Isso, é bem alto. Só para dizer, Van Allen para mim era guitarrista só, tá? Não sabia que Van Allen, sim, mas Van Allen. Van Allen. É o cientista James Van Allen. É por causa dele que recebeu esse nome. Entendi. Então, a gente está falando ali de alguma coisa em torno de 6.600 quilômetros de altitude, que é o primeiro cinturão de radiação que tem uma concentração maior de prótons energéticos. Não significa que não tem elétrons, mas a maior parte são prótons. Depois, tem um slot ali, uma região que diminui um pouco essa intensidade. Tá? Tem a ver com campo magnético, com níveis de energia dessas partículas. E aí, acima deles, a gente tem o cinturão externo, que daí ele vai de 3,3 raios terrestres até 6 raios terrestres na região média ali, porque você tem que lembrar que o Sol vai comprimir na magnetosfera, então tem um certo tipo de deformação nesse campo, mas ele vai até 36.000 quilômetros, que seria onde estão as órbitas geoestacionárias, que seriam as órbitas dos satélites geoestacionários. Então, esses que estão nessa região, eles vão vão ser mais sensíveis com relação ao tipo de partícula que está nesse cinturão, que seriam elétrons, aí sim, mais elétrons energéticos, mas também tem prótons bem energéticos nessa região. A gente está falando de densidade, né? Mas, além disso, há as perturbações do campo que podem expor esses satélites a essa parte mais externa. Mas isso, então, vocês entendem, vocês estão percebendo que existem esses níveis diferentes, essas regiões diferentes, e a nossa estação espacial, a maior parte dos nossos satélites está ali em 400 quilômetros, então está bem abaixo do cinturão. Por isso que a gente nem gosta muito de brincar com essas outras regiões. Essas outras regiões a gente só coloca o satélite quando precisa mesmo, né?
Mas a região ali mais embaixo satélites acima dessa altura? Tem. Esses satélites geoestacionários, a maioria que faz monitoramento, inclusive dessas... meteorológicos, por exemplo, que precisam estar o tempo inteiro observando uma região, ou até mesmo esses satélites que às vezes estão olhando para o espaço, ou até de distribuição mesmo de TV, né, de rádio, né, que a gente utiliza Wi-Fi, a gente utiliza antenas, mas para as grandes corporações que fazem transmissão de TV, elas precisam usar esses satélites que estão nessa região. Então, muitas comunicações usam esses satélites que estão nessa órbita de 36 mil quilômetros. Isso. Então, são satélites que estão bastante expostos, né? Exatamente. Eles precisam ter uma resiliência bem grande a essa radiação. Os que estão dentro do cinturão, a maioria são os GPS. Por incrível que pareça, eles estão ali dentro do cinturão interno, eles são bem expostos. E a gente está ali embaixo, a maior parte dos nossos está embaixo, que seria a Estação Espacial, 400 e poucos quilômetros de altitude, ou os nossos satélites de órbita baixa. Por exemplo, Sibers, Amazônia está em 700, 600 quilômetros. Dos nosso colega Elon Musk está ali em torno de 300, 400, 500 quilômetros, né? Então está ali nessa faixa. Você sabe que tem uma teoria de conspiração que tem gente que não acredita que o homem chegou à Lua? Que dizem que seria impossível, pois o ser humano jamais conseguiria resistir a essa faixa. Essa faixa de... como é que é o nome que vocês chamam? De radiação mesmo. De radiação. Cinturão. Esse cinturão de... Existe uma teoria de conspiração. Existe. Eles pensam que é um cinturão... sabe, Cláudia? Eles pensam que é uma barreira intransponível, que é como se fosse assim, eu fosse chegar como se fosse o tal do domo. Como se eu fosse chegar e não conseguisse passar. Mas o que precisa se entender é que é semelhante, né? Você pode explicar melhor isso? As radiações que a gente recebe no raio-x, por exemplo. Isso. Não é? Isso, então você não sente, mas você está recebendo. Exatamente, você não sente. É um dos desafios para a exploração espacial, né? É óbvio, porque você sai daqui e você começa a subir o nível de radiação. Então você está pensando, a humanidade está pensando em programa Artemis, né? Em missões à Lua, missão em Marte. E um dos desafios é a radiação ionizante, é um dos maiores desafios, porque você tem que não só fazer com que os materiais e as pessoas que eventualmente vão nessas missões sobrevivam, né? E protegê-las da radiação. Né? E proteção da radiação é difícil, né? Envolve peso é custo. Não, e aí a gente acho que já pode começar a pensar em entrar no seguinte tema, que é dosimetria. Isso. Dosimetria, acho muito importante. Eu tive lá no IAV, você me mostrou uma porção de laboratórios, e onde a gente entrava ali, a gente fazia algumas medições, enfim. Fala sobre isso, fala sobre limites, esses aparelhos, enfim, conta pra gente. Tá bom. Então, dosimetria é uma área que visa você fazer a medida da dose de radiação. Como é que você avalia que a pessoa vai estar dentro de um nível de radiação seguro ou não? Medindo a dose de radiação que ela recebe. Para você fazer isso, você faz a chamada dosimetria. Não por que ela é importante? Qual que é a grande dificuldade? Ora, quando a radiação atravessa essa caneca aqui, ela deposita energia nessa caneca. Só que essa caneca ela tem uma composição, ela tem um formato que é diferente do meu corpo. Meu corpo tem um formato específico. Como é que eu meço a radiação nessa caneca e, a partir dela, eu estimo o que está acontecendo no meu corpo, que tem uma complexidade totalmente diferente. Essa é a arte da dosimetria. Então, tem você trabalhar com sensores que recebem essa resposta, esse efeito da radiação, e, a partir deles, você dizer como é que isso vai acontecer num sistema com a complexidade de um organismo humano. Quando você faz isso para um ambiente que você conhece, por exemplo, um ambiente de raio-x, você faz isso com sensores relativamente simples. Aquele dosímetro que o técnico de raio-x lá, o tecnólogo usa, né? Ele mede a radiação e, a partir daquilo, você extrapola qual é a radiação que ele está recebendo. E aquilo traz uma boa estimativa. Traz uma excelente estimativa. Tá. Mas quando você vai para o ambiente aeroespacial, você tem uma quantidade, mais de 10 tipos de partículas diferentes, com energias absurdamente... Então, nem todo dosímetro, nem todo equipamento vai conseguir ter resposta para esse ambiente. Então, quando você vai para o ambiente espacial, a complexidade dos equipamentos e dos detalhes já começa a aumentar, porque você está lidando num ambiente muito exótico nesse sentido, né? Então, a gente trabalha um pouco nessa parte de dosimetria aeroespacial. Isso já acontece no ambiente da aeronave, né? E
no ambiente espacial também. Você tem que fazer a medida da radiação num cenário muito complicado. E, a partir daí, extrapolar qual que é o efeito numa coisa complexa como o organismo humano ou como o organismo da Fátima. Você já lançou, eu já ia puxar ele mesmo. Isso que é convidado bom. Quem é Fátima? Me conte isso. Você não sabe, Cláudia, que você não conheceu, você não teve no voo que ela foi, a Fátima não estava? Não estava. Então você não teve o prazer eu tive o prazer de conhecer a Fátima, já vi a Fátima umas 2, 3 vezes. A Fátima é uma pessoa incrível. Fala pouco. Conta pra gente quem que é a Fátima. É meio calada. É meio calada. Fátima é o acrônimo de fantoma antropomórfico para testes de irradiação e monitoramento aeroespacial. Traduz pra gente, por favor. Né? Ela é um boneco, tá, que reproduz o organismo humano. Tá? Então, ela reproduz todo o sistema esquelético, os órgãos e tal, e ela é toda desmontável. Então, ela é um esqueleto, é um tronco humano, e a gente consegue desmontar ela, né? E você consegue colocar dosímetros nos órgãos sensíveis. Então, com esse modelo, a gente consegue colocar dosímetros em todos os órgãos. Então, coloca um dosímetro no cérebro, dosímetro no pulmão, em todos os órgãos sensíveis, e ela é levada, então, para o ambiente onde você quer testar a radiação, para você avaliar como é que a deposição dessa radiação, como é que é a dose, o efeito disso, a distribuição no organismo humano. Tá? Então, ela é um boneco, né? A gente demorou para achar esse nome. É um boneco. Tá? Mas é uma sigla esse nome, não é? A gente demorou para achar. A gente vai colocar aqui para eles, o editor vai colocar para gente a Fátima aqui para eles poderem ver. Você poder ver a Fátima. Ele é um boneco que é muito usado em radioterapia, né? Para você fazer estudos de dose em pacientes para você. E a gente está trabalhando nisso, só que voltado para o ambiente aeroespacial. Então, ela participou dessa missão Antártida, ela foi presa lá ficou amarrada. Ficou amarrada o tempo todo na aeronave, sofrendo essas irradiações, né? E com os sensores localizados para você avaliar como é que é essa distribuição. Por quê? Porque a aeronave, por mais que a radiação tenha uma certa energia, mas ela interfere, né? A estrutura da aeronave modifica determinados componentes do campo de radiação. Então, tem uma região ali perto do combustível que vai espalhar nêutrons, que vai atenuar determinados tipos de radiação. Então, esse campo não é uniforme, né? Então, quando você põe uma aeronave, você perturba o campo. Então, o objetivo da gente trabalhar com a Fátima é a gente entender como é que é o campo de radiação dentro dessa aeronave para estudar os efeitos disso na tripulação que está exposta. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Sim, isso daí também foi feito na Artemis 1. Quando a NASA mandou a primeira missão, que foi a que foi lá na Lua e voltou, que tirou a foto mais recente, né? A primeira missão da Artemis, ela mandou também um manequim, vamos dizer assim, né? E esse manequim também foi com equipamentos para medir a radiação que o astronauta vai sofrer agora quando ele for para a missão das Artemis 3, 4, né? E aí, então, já dá para você ter uma ideia. E eu acho que quando você coloca esses sensores, você realmente pode ter até mesmo... Eu não sei como funciona, mas assistindo Chernobyl, por exemplo, ou até mesmo aquele contador Geiger que o pessoal usa, ele tem pontos de saturação, ele tem essa sensibilidade. Sim, com esse tipo de mecanismo, você consegue também abrir mais esse espectro de observação de níveis de energia... E também essas regiões, né? Conforme você falou. Sim, a gente consegue ter uma ideia da distribuição espacial. Claro que, assim, não dá para ter completo conhecimento de todos os componentes e todas as faixas, porque aí precisa de outros tipos de dosímetros, tudo. Mas é um estudo bem interessante, preliminar, e aí cruza muito com o trabalho do Maurício do ITA, que já há uma década trabalha junto com a gente, né? E que é a parte de simulação computacional. Então, o que a gente faz? A gente vai com o instrumental, e com o instrumental a gente vê o que a gente consegue medir. Nem sempre é possível medir tudo, né? Mas a gente faz a medida do que a gente consegue. E aí, com a ferramenta da simulação computacional, você trabalha em cima disso que você consegue e computacionalmente você extrapola
para aquilo que você não tem capacidade de medir fisicamente. Sim. Entendeu? Então, essa conjunção da parte de medição com a parte de simulação é muito importante, porque a medição te dá o parâmetro real, né? E a simulação permite, baseado naquele parâmetro real, validado com aquele parâmetro real, você extrapolar isso para os outros campos ou outras energias ou partículas que você não consegue fazer uma medição direta facilmente. Isso é muito legal que você está falando, porque quando a gente vai para o mundo, vamos dizer assim, para o mundo fora da nossa bolha, né, fora da ciência, as pessoas não conseguem entender muito bem o que é essa coisa de modelo. Modelo, teoria. Não, mas isso é só teoria, mas isso é só um modelo. Gente, como ele acabou de citar um exemplo assim maravilhoso de como que um modelo funciona. Você tem um modelo computacional que faz uma simulação, só que ele é totalmente baseado em dados experimentais, dados observacionais. Então faz extrapolações. Então isso eu quis aproveitar para pegar esse gancho aí para esclarecer um pouco para o pessoal que não consegue ter esse entendimento aí. Então, só recapitulando, ele mandou lá um manequim com os equipamentos medindo em vários locais. Isso vai dar para ele os dados que seriam os dados observáveis. E aí, o Maurício, né, o pessoal vai construir um modelo que mostra que esse nível de exposição gera esse tipo de resposta. Então, eu posso sempre colocar um equipamento que vai medir a radiação, que não precisa ser todo mundo andar com um monte de sensores espalhados no corpo, mas esse equipamento, comparado com o que já foi observado, quando ele estiver lá dentro da aeronave, medir esse nível de radiação, espera-se, ou imagina-se ou se acredita, pelas medidas que eles já fizeram, que as pessoas vão estar recebendo esse mesmo tipo de resposta. E aí, a partir daí, a gente consegue ter um padrão, né? Ou pelo menos o mais próximo de um padrão de medida do que você vai estar exposto quando estiver em voo. Perfeito. Isso já existe? Existe voos que têm essa medida ou não? Existem, mas são bem poucos, né? Porque a complexidade de você fazer uma medida em voo é que você tem, primeiro, que é custo, né? Segundo, assim, você precisa ter uma aeronave disponível, você precisa ter uma empresa que aceite, nem sempre isso é tão trivial, e você colocar equipamentos dentro de aeronaves, você tem que ter determinadas regras de segurança. Então, assim, não é tão trivial, não é tão fácil, mas é possível. Tá certo? E a gente tem se especializado muito nessa área, né? Tentando trazer essa capacidade para a nossa região, que é uma região atípica. Sim, isso é interessante. Me surgiu uma curiosidade. Eu conheci a Fátima, né? E é um boneco. Mas, se eu não me engano, vocês haviam comentado aquele período comigo sobre a questão da densidade do material que imita um pouco a densidade média do corpo humano. Isso é importante nesse parâmetro, né? Ela tenta se aproximar um pouco. Existem até algumas modificações em determinadas regiões, determinados órgãos, para tentar reproduzir o organismo humano. Né? Então, ela tem, por exemplo, o sistema esquelético é exatamente o sistema esquelético. Sim, eu lembro, é impressionante. Você tem que conhecer a Fátima. Eu vou lá conhecer ela. Maurício, vamos pedir para ele trazer a Fátima. Vamos pedir para trazer? Será que ele traz? Não, ele traz. Maurício, traz a Fátima para a gente apresentar para o público. Se o Cláudio deixar, ele traz. Claro. Trazer a Fátima para fazer. A gente entrevista a Fátima, inclusive. Exato. Vamos saber a opinião dela a respeito disso. Vamos falar um pouco de maltratos também, porque isso não se faz, o que eles estão fazendo não se faz. O pessoal vai achar que a gente está falando. Agora... Eu fiquei imaginando, você falou, imaginando, por exemplo, tem uma Fátima em cada voo comercial. E aí você mostrando para as pessoas, mostra a Fátima para as pessoas e explicando para as pessoas, isso aqui tem um monte de dosímetro, para mostrar o quanto que esse voo vai prejudicar a saúde de vocês. Imagina o pânico dentro do avião. Mas existe uma dose segura, porque na verdade as pessoas voam, fato, isso vai acontecer. Sim. Existe uma dose segura e assim, a partir do momento que a gente tem noção desses valores, quais são, o que a gente pode fazer com isso?
O que se espera fazer com isso? Então, assim, primeiro, não precisa ficar com medo de voar, claro. não, tá? Eu faço uma comparação sempre que é mais para a gente ter uma ideia. Então, um voo daqui para a Europa, grosseiramente, tá? Não exatamente, mas uma comparação grosseira, equivale a um raio-x de tórax, tá certo? Então, você não tem que se preocupar com isso, né? Por que as tripulações têm que se preocupar, assim? Porque elas voam um tempo maior. Então, é óbvio, tá certo? Mas não são doses que chegam a níveis elevados. São doses baixas. O único cuidado é que, por princípio, qualquer pessoa que trabalhe com radiação ionizante, ela tem que conhecer o risco que ela está exposta, ela tem que saber qual é a dose que ela está exposta. Então, a tripulação não é exceção. Ela tem que conhecer, ela tem que estar concordando e claro, conhecendo esses riscos, né? Mas não são doses elevadas, tá certo? Desculpa, não pode continuar. E principalmente, assim, são radiações relativamente estáveis, né? E não existe tanto risco de acidente como acontece em outros ambientes de laboratório, que você pode ter acidentes com fontes e tal. Nesse caso, diminui um pouco esse risco, tá certo? Então, isso faz com que seja um ambiente um pouco mais administrável. O cuidado é que, quando essas tripulações começam a acumular uma dose maior, aí a empresa tem um nível de referência a partir do qual a empresa vai tomar uma atitude, por exemplo, colocar aquela tripulação que tomou uma dose maior numa rota de menor altitude ou numa rota mais equatorial, que está mais protegida, tem um menor nível de radiação. Também, então, né? existe um gerenciamento. O objetivo principal é você conhecer e, a partir desse conhecimento, permitir gerenciar. Mas aí uma curiosidade, já existe alguma política ou já existe isso, tipo de fazer desse trabalho de pilotos e tripulação ser considerado como um trabalho insalubre por conta disso? Então, isso está entrando agora no Brasil com a norma da CNEM que foi colocada no ano passado, tá certo? E você tem participação nisso, nesse documento, né? Não, na norma não. Tá. A gente gerou dados dados que foram utilizados pelo grupo de trabalho e possivelmente a CNEM tenha utilizado esses dados para colocar isso, para considerar isso na norma. Mas isso é uma recomendação internacional, então Japão já controla, a União Europeia controla, Canadá controla, Estados Unidos controla, Austrália parece que passou a controlar, né? E o Brasil está entrando, está começando a trabalhar nesse sentido também. Então, é um movimento no sentido de trazer essa situação para uma coisa mais controlada, mais institucionalizada, tá certo? Estamos no começo ainda, essa norma foi publicada no passado, ela entra em força em 2029, então ainda tem uma série de regulamentações, provavelmente, que vão detalhar como que as coisas vão funcionar, né? Mas estamos caminhando. E hoje em dia tem como eu saber, por exemplo, o quanto eu recebo de radiação quando eu vou aqui no Brasil? Tem sim. Tem uma série de... Normalmente, como eu falei, como esse é um campo muito exótico, ao contrário de outras atividades, você não usa dosímetro. Tá? Por quê? Porque um dosímetro teria que ser muito complexo para esse tipo de campo, para essas energias. Então, o que se faz é uma estimativa computacional. Você tem códigos de simulação que você dizendo de onde que você saiu, para onde que você foi, quais as altitudes e tempos, você consegue fazer esse cálculo, né? Então, você põe essas informações e você sabe a dose que você trabalhou. Então, depois até o Maurício vai comentar mais, porque um desses códigos que está sendo feito dentro do trabalho de pesquisa. Não, legal. Né? E vocês estão criando um aplicativo para celular, não estão? Alguma coisa desse gênero? Ele tá dando um monte de spoiler. Não, desculpa. É que eu... Desculpa. Não pode falar, não fala. Então. Olha, tem um monte de coisa nova vindo por aí, por isso a gente vai ter que trazer o Cláudio mais vezes aqui. O Maurício e o Cláudio, né? Não, com certeza. Mas olha, então... não precisa ter medo de voar, gente. Não precisa ter medo de voar.
a tripulação ela já está instruída de uma certa forma a respeito desses riscos. Eu acredito que tripulação grávida, mulheres grávidas ou com algum tipo de risco de desenvolvimento de algum tipo de câncer já detectado, né, na tripulação, deve ter lá uma política de uma forma de abordar isso que seja diferenciada. Isso já existe nas normas básicas, mas existe agora a intenção de trazer para o Brasil, então, uma atualização de como agir ou como medir ou como inserir isso já nas normas. Seria mais ou menos isso, né? Existe já uma preocupação, é um dos motivadores, a questão das tripulações grávidas, porque o feto, por causa da questão da alta multiplicação celular, ele é muito sensível à radiação, né? Então, já existe essa preocupação e os órgãos regulamentadores estão trabalhando, com certeza, em melhorar esse tipo de coisa, mas já existe. E comer banana não é um problema, né? Não é um problema. Você vai comer um pouco de potássio 40, que é radioativo, mas não é significativa a dose. Não em dose significativa. Mas a radiação não é só negativa, né? Ela tem também a parte boa dela. Sim, nós temos radiação, eu brinco que nós temos radiação. Você vai tomar a sua cervejinha, muito possivelmente sua cerveja passou por uma fonte radiativa para ver o nível da cerveja. A gente tem radiação sendo aplicada nas maiores áreas aqui no nosso dia a dia que a gente não sabe, tá? Inclusive tem até teorias, né, que colocam a questão hormética da radiação. Não sei se vocês já ouviram falar da hormese, teoria da hormese, que baixos níveis de radiação em exposições longas, elas estimulariam os mecanismos de defesa, trazendo uma resposta positiva. Interessante. Tá? Isso é uma teoria que existe. Não vou defender nem atacar, tá? Tem correntes aí que atacam, concordam ou discordam, né? Mas é uma teoria, tá? E que a radiação em baixos níveis, ela traz, estimula ocorrências celulares que estimulam os mecanismos de defesa e a resposta é positiva, tá? Então, assim, tem muita coisa para ser estudada nessa área. Infelizmente, assim, para baixas doses, como as chances de efeitos são baixas, é difícil de você ter uma bioestatística que permita você ter uma conclusão muito determinada, né? Então, ainda carece de estudos. Os grandes laboratórios que permitiram a gente explorar bastante os efeitos de radiação, infelizmente, foram as grandes catástrofes, né? Nossa, onde você aprendeu muito sobre o efeito de radiação foi os cenários de Hiroshima, de Chernobyl, onde você tiveram populações muito grandes expostas, né? Mas foi onde a gente aprendeu bastante sobre efeito biológico. Você tem bastante informação a respeito do acidente de Goiânia? Que talvez seja o mais próximo da gente aqui, né? Não, eu não tenho muito a não ser o básico, né? Que foi, esse foi o maior acidente radiológico, né? E aí tem uma diferença entre acidente nuclear e acidente radiológico, né? Acidente nuclear é com instalações nucleares, usinas e tal. E acidente radiológico é com outras fontes que não fontes nucleares, né? Então, esse foi o maior acidente radiológico, né? E o Brasil aprendeu muitas lições nesse sentido. Infelizmente, foram 4 pessoas mortas, se não me engano, né? E 200 e tantas que foram encontradas contaminadas. Foi feito um rastreamento de uma quantidade absurda de pessoas, né? E foi bem complicado. Mas eu não participei. Por pura negligência, né? Isso acabou acontecendo por pura negligência. Para quem não sabe, o acidente que aconteceu em Goiânia foi que acho que pessoas pegaram um instrumento de radiologia, né? Um equipamento que estava colocado lá para descarte, e elas abriram exatamente o local onde tem o elemento radioativo, né? Que é utilizado para fazer, que quando aberto e exposto, consegue fazer essa travessia, né? E gerar essa imagem de raio-x. Só que as pessoas não sabiam que ele tinha que ficar contido, então elas abriram e ele emitiu uma luz
que era muito bonita, que na verdade eles não imaginavam, mas que aquilo era puro veneno, vamos dizer assim. E aí eles levaram e utilizaram esse material para pintar a casa deles e para decorar, deram de presente para as pessoas, e eles estavam só espalhando como um vírus a contaminação radioativa, né? E aí é legal você sempre reforçar assim, a diferença de contaminação com a irradiação, né? Quando eu faço um raio-x, eu sou contaminado? Não. Não, né? Então, o raio-x, ele me dá uma dose de radiação, mas o efeito que essa dose causou fica no meu organismo, mas a radiação em si não. É diferente de eu me contaminar. Quando eu incorporo esse material no meu organismo, entro em contato e o material está comigo o tempo inteiro. Né? Então, inclusive, o que aconteceu lá foi isso. Uma coisa, quando a gente fala em contaminação, isso significa, inclusive, que eu posso transmitir. Uma pessoa que está contaminada com esse tipo de material, ela pode, por exemplo, contaminar outra pessoa também? Eu acho que isso acontece quando a pessoa toma iodo para tratamento, sim, né, de cânceres. Exames de medicina nuclear, por exemplo, você toma material emissor, né? Então, aí o que acontece? Você pode contaminar se você entrar em contato com outra pessoa, porque o material está em você, né? Se eu me contamino, por exemplo, na minha mão e vou lá e cumprimento você, uma parte desse material que está na minha mão pode passar para você, tá certo? Então, eu posso contaminar você. Ou mesmo a minha presença, esse material está no meu organismo, ele está emitindo e está causando dose em você, não está te contaminando, mas está causando dose em você, tá certo? Então, a contaminação é a presença do material no organismo. E por isso que é importante Hard Science no canal, mas não só isso, quando você estiver na sua sala de aula e a pessoa falar assim, física não serve para nada, por que eu tenho que estudar isso? É para essas coisas que você precisa estudar isso, para você entender, por exemplo, que você não pode sair pegando qualquer coisa, abrindo, expondo, que às vezes que você tem que entender um pouquinho mais do material e do que você está comprando, do que você está fazendo, e você entender o que aquilo implica na sua vida e das pessoas à sua volta, tá? Então, saber física, saber ciência, buscar esse conhecimento pode ajudar você a se prevenir de acidentes como esse, por exemplo, que talvez se essas pessoas soubessem que esse é o tipo de equipamento que contém dentro dele um elemento que pode causar um problema, elas não abririam, ou elas pegariam só as partes que são úteis sem expor aquele material que acabou gerando o acidente. Perfeito, né? Perfeito. E aquela coisa, o papo tá bom, mas tudo tem um fim. Tudo tem um fim, infelizmente. Que só mencionar uma coisa que é bastante importante, o Cláudio, ele é pesquisador no IAV e ele participa de programas de pós-graduação, então isso é muito legal, porque como a gente fala de física física e outras áreas da ciência num nível um pouco mais hard, normalmente a gente traz pessoas que estão envolvidas em programas de pós-graduação. Então, eventualmente você, se interessou, achou muito interessante, você já tem ali a sua graduação, entre em contato com o Cláudio. Você não gostaria de passar aí os seus contatos aí? Isso. Claro. Eu posso passar meu e-mail, né? Eu sou professor do programa de pós-graduação em Ciências e Tecnologias Espaciais do ITA, né? Tenho alunos de mestrado, doutorado que eu oriento nesses temas aí relacionados a esses assuntos aí. Acho que meu endereço está no ITA ali, está no programa de pós-graduação. Mas a gente vai deixar nas descrições também. Tá? A gente pode deixar, inclusive, o link ali para o site do CTE, que é um programa de pós-graduação lá do ITA, onde o professor faz parte. E lá vocês encontram também o contato, ou deixa diretamente... A gente deixa o WhatsApp dele, não tem problema. Não, deixa o endereço dele aqui também, caso vocês queiram mandar uma carta. Da Fátima. Dá o endereço da Fátima também, para vocês queiram conversar com ela. Mas olha, muitíssimo obrigado. Agradecendo ao professor. Muitíssimo obrigado mesmo, de coração. Foi um papo muito legal. Certamente vocês voltarão aqui, vão trazer o Maurício, vamos te trazer novamente. Trazer a Fátima. Trazer a Fátima, porque a gente precisa de declarações da Fátima. E, bom, últimas palavras aí, depois a gente passa aqui para nossa querida Cláudia, que ela é que sabe dar o recado final. Não sei. Que legal, gente. Muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer muito grande. Eu acho que o podcast está ficando fantástico. Vocês estão fazendo um trabalho fantástico de divulgação e, bom, só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui. Foi muito bom estar aqui com vocês.
Obrigada, Cláudio. E agradecendo também Céu Profundo com as canecas e também com o seu trabalho. E o Estúdio Manza que está nos recebendo aqui. E não esqueça, né, da regrinha do YouTube, do Spotify. Clique, compartilha, comenta. Não esquece, se você chegou até aqui, de colocar a hashtag Fátima, né? Fala, eu quero ver a Fátima no programa. Quero ver a Fátima. Quero saber quem é essa tal de Fátima. Sininho. O sininho. E segue também a gente lá no Instagram, que a gente está sempre postando conteúdos, não só os que a gente está apresentando aqui, mas também outras coisas do nosso dia a dia, da nossa vida. Cláudia Medeiros, mas também no Instagram. Cláudia Raios, mais que Raios. E o César, que sempre esquece de falar o dele. @CésarHLenze no Instagram e Professor César Lenze no YouTube. Segue lá, que também tem material bom lá, tem material bom no da Cláudia, mas principalmente sigam então Ciência Talks. E, olha, uma coisa bastante importante, pessoal. Isso aqui tudo que a gente está fazendo tem custo. Tem custo. Não é barato a gente manter isso. Então a gente precisa muito do apoio de vocês. E hoje a gente ainda não tem membros, né? Inscrição de membros ainda lá no YouTube. Porém, nós já temos um Apoia-se. Isso. Comenta aí, Cláudia. Apoia-se/Ciência Talks. Você entra lá, qualquer valor que você puder contribuir, você já está ajudando. Pede para as pessoas que têm interesse em receber esse conteúdo também ajudar a gente. Eu vou deixar aqui na descrição o link para o nosso Apoia. apoia.se/Ciência Talks. É só você entrar lá, contribui com o que você puder. A gente, juntando um pouquinho de cada um, a gente consegue garantir que a gente possa trazer mais conteúdos, mais pessoas, né? E poder continuar mantendo esse trabalho. Exatamente. Alugar estúdio. Alugar estúdio, porque, gente, não é de graça, tá? Não é de graça. Tá bom, gente? Tá? É isso. E aí a gente conta com a contribuição de vocês. Se você não puder contribuir com financeiramente, que você espalhe, então, a notícia do Ciência Talks para todo mundo. Compartilhe, sininho, etc. Valeu? Foi? Um grande abraço para vocês e tchau. Tchau.